Boa noite. Tudo bem com vocês? Ok, passaram bem o domingo? Animados? Hoje pela manhã tivemos aí um domingo especial no parque, alguns aqui foram. Foi assim um domingo bem gostoso, assim, entre amigos. É o Ministério G3 em atividade. Deus seja louvado por isso, foi muito bom. Sabe, queridos, hoje é um domingo especial. Ele faz parte de alguns domingos ao longo do ano, aonde nós queremos, sonhamos que os nossos jovens, cada vez mais, estejam integrados com a igreja. Estejam realmente sentindo que a igreja é relevante para eles, que eles fazem parte desse movimento, que realmente eles podem somar com tudo aquilo que representa essa grande família na Igreja Central. E hoje nós temos a alegria de ter aqui a Lohara. A Lohara é uma jovem da nossa igreja que hoje vai compartilhar a mensagem do Senhor. Isso alegra muito meu coração, de ver os nossos jovens que são, não digo que é o futuro da igreja, porque eles são o presente da nossa igreja. E eles estão em desenvolvimento, estão em crescimento. Podemos dizer que serão os nossos futuros líderes, mas só serão se realmente o espaço for dado, se eles tiverem realmente oportunidades. Então, Lohara, que Deus abençoe você. Alegria de ver você na disposição de assumir aqui o púlpito e transmitir a mensagem do Senhor. Eu quero orar com você, viu? Para que Deus abençoe você na condução dessa mensagem. Vamos orar? Pai Santo que está nos altos céus, louvamos o teu santo nome, porque a Lohara está aqui, preparou uma mensagem, o Senhor conduziu no seu coração, e hoje realmente o Senhor a escolheu para transmitir. Quando olhamos para a história bíblica, quando olhamos para a história da nossa igreja adventista, vemos jovens levantados pelo Senhor para conduzir um movimento de fé e de esperança. É por isso que nós queremos cada vez mais investir nos jovens, apoiar os jovens, que eles se sintam que a igreja realmente é relevante para eles. Então, colocamos em tuas mãos a Lohara, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe. Boa noite. Um mês atrás, falaram para mim, Lohara, você pode pregar na Central no dia 29 de abril e tal. Aí eu falei, tá bom, eu prego. Só que eu sempre tive uma dificuldade em escolher o tema do sermão. Sempre. Porque normalmente eu escolho algo do Antigo Testamento, porque eu gosto muito das histórias do Antigo Testamento. E dessa vez eu estava folheando algumas histórias, olhando, e aí Deus me mostrou Balaão, e eu pensei, Balaão? Vou ser sincera, eu pensei, Balaão, mas Balaão, sério? Porque eu nunca vi a história de Balaão como uma história muito interessante, ou uma história muito legal. E aí passou uma semana, duas, e aí eu estava conversando com uns amigos, num sábado, e aí a gente estava conversando, e falando sobre como às vezes a gente lê a Bíblia como se fosse mais um livro de histórias, como se aquelas histórias fossem só histórias, e só coisas que, não sei, coisas legais que Deus pensou, alguém vai gostar dessa história, eu vou colocar nesse livro. Obviamente ele pensou nisso, mas as histórias da Bíblia são mais do que isso, e às vezes a gente se esquece disso. Principalmente quando se trata de histórias que a gente já escutou tanto, como a história de Balaão. Sabe, existem muitas histórias assim na Bíblia, para mim, que eu preciso falar alguma coisa e eu penso, nossa, mas eu já ouvi essa história tantas vezes, o que eu vou encontrar de novo? Ou o que essa história ainda pode me ensinar? E aí eu acabo, às vezes, até não lendo a história direito por achar que já ouvi essa história demais. E era assim com a história de Balaão. E eu posso afirmar hoje que a história de Balaão é uma das histórias que eu mais gosto. Porque depois de ler novamente, eu pensei, gente,
Não é possível que eu não tinha enxergado quão interessante essa história. E que história interessante. Hoje, de tarde, eu estava pesquisando sobre alguns animais que falam, né? Motivos óbvios. E eu estava pesquisando e encontrei alguns. Eu encontrei um elefante. Um elefante que fala 5 palavras. E eu fiquei, nossa, eu não fazia ideia que elefantes podiam falar, mas ele fala 5 palavras. Obviamente, ele não faz ideia do que ele está falando. Ele também fala só algumas poucas ordens que ele aprendeu com os instrutores, tipo, senta, levanta, fica, coisas assim. Em outra língua lá que eu esqueci o país, mas enfim. E eu encontrei um papagaio. Todo mundo sabe que papagaio imita a voz humana, isso não é novidade. Mas eu encontrei uma papagaia em específico. O nome dela é Einstein. O nome dela é Einstein, muito bom, né? E ela fala, em média, 200 palavras. Imagina, 200 palavras. E não só isso, como ela também emite alguns ruídos e ela te responde como se ela estivesse entendendo o que você está falando. E sabe, eu sempre fico muito admirada quando eu vejo animais que falam. Não importa se é um papagaio, se é uma arara, que a gente já sabe que fala, mas eu sempre fico impressionada quando eu vejo um animal emitindo algum som que se parece com a minha voz. Porque a gente relaciona isso muito com o ser humano. E na história de Balaão, como a gente vai ver, Balaão não achou isso tão impressionante. A jumenta fala com Balaão e Balaão responde como se fosse algo normal. Ah, essa jumenta de novo está falando. Então, ele fala como se fosse algo normal, como se fosse algo que sempre acontecesse na vida dele. Mas, antes de falar sobre Balaão mesmo, vamos ler a história dele? Abram a Bíblia de vocês em Números, capítulo 22. E já pode deixar bem aberto aí, que a gente vai ficar muito tempo em Números 22. Eu vou começar no versículo 1, só que eu vou pulando alguns versos, tá? Para a leitura ser mais rápida. Números 22, versículo 1. Acho que já deu tempo de abrir, né? Números 22, versículo 1. Fala assim: Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. 2. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo desse povo, porque era muito e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. O versículo 5 agora. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se eu poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. O 7. Então foram-se os anciões dos Moabitas e os anciões dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão, lhe referindo as palavras de Balaque. E o 8. Balaão lhes disse: Ficai aqui essa noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: Quem são esses homens que estão contigo? E aí, no versículo 12. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Sabe, a primeira vez que eu li essa história, eu fiquei: gente, como assim? Balaão está pedindo permissão para amaldiçoar Israel? É isso mesmo que está acontecendo? Mas vamos um pouco para o contexto. O povo de Israel, como a gente leu, eles estavam bem perto dos Moabitas. Eles estavam bem perto. E os Moabitas estavam com muito medo, porque eles conheciam as histórias do povo de Israel. Eles sabiam que aquele povo era diferente. E que se eles fossem lutar contra aquele povo, eles certamente perderiam. Então eles estavam com muito medo. Mas eles não só conheciam Israel, como também conheciam Balaão. E eles sabiam que Balaão era um cara diferente. Que Balaão, ele tinha um poder, alguma coisa, que se ele amaldiçoasse, as pessoas seriam amaldiçoadas. E se ele abençoasse, as pessoas seriam abençoadas. Então eles chamam Balaão. E eu vi num comentário algo que eu não tinha parado para pensar. Alguns comentaristas, eles
acham muito confuso a parte em que Balaão vai falar com Deus, porque ele usa a palavra Iavé, tipo, vou falar ali com Deus, entende? Só que eles ligam muito o Balaão a um profeta pagão. Só que Balaão, na verdade, ele era um profeta de Deus, que tinha pervertido os seus dons, que deveriam ser usados para Deus, e né, a gente conhece a história. Mas vamos continuar lendo. No versículo 13. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa a deixar-me ir convosco. Aí o versículo 15. De novo, enviou Balaque príncipes, em maior número e mais honrados do que os primeiros. E aí o versículo 18. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis essa noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. No versículo 20. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia, fará somente o que o Senhor te disser. Daí, no versículo 21, fala que Balaão vai, pega a jumenta dele e vai. No versículo 22, acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se em caminho como adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. 23. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor parado no caminho, com sua espada desembainhada na mão. Pelo que se desviou da jumenta no caminho, indo pelo campo. Então, Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um lado e do outro. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Então, o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então, o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu para que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim? Se tiver uma espada na mão, eu agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura, não sou tua jumenta em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. E aí no 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estavas nesse caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. E o 35. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com esses homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Gente, nesse trecho, a gente vê 2 coisas que são destaques nesse trecho. A primeira é: Balaão já não tinha pedido a permissão para Deus para fazer algo. Primeiro que já estava na cara que não ia acontecer, ele não ia conseguir amaldiçoar o povo. E Deus falou o quê? Não vai com aqueles homens. E aí nesse verso Balaão vai e fala de novo: Senhor, eu quero ir lá, me permite ir com esses homens. E aí Deus fala o quê? Vai, eles vieram aqui, então você vai. Vocês não acharam isso meio contraditório? Não é esquisito? Não, quando eu li, eu fiquei: gente, o que está acontecendo? O que Balaão realmente fez de errado? Porque Balaão só foi, certo? Deus falou: vai com esses homens. Mas assim, você só vai falar o que eu disser para você falar. Você só vai falar o que eu permitir. O que Balaão fez de errado? De tão errado? Porque nas histórias que eu via quando eu era criança, na minha cabeça, Balaão, ele sempre foi
Balaão é um homem muito ruim, ele fez coisas muito ruins, não estou negando isso. Mas na minha cabeça, Balaão sempre foi ruim desde o início. E ele tinha desobedecido a Deus desde o início, e desde sempre. E quando eu vi, gente, o que está acontecendo? Aí, Deus vai, um anjo do Senhor se põe na frente da jumenta e atrapalha o caminho de Balaão. E Balaão diz o quê? Tá bom. Eu não sabia que esse não era o caminho. Eu não sabia, enfim. Eu não sabia que esse era o caminho que o Senhor... o Senhor não queria que eu seguisse esse caminho. Mas, tudo bem, eu volto. O que o anjo do Senhor fala? Não, pode ir. Mas você só vai falar o que eu pedi para você falar. A verdade é que, no coração de Balaão, ele queria tanto fazer aquilo, que Deus permitiu. Mas não porque Deus queria que Balaão fizesse aquilo, mas porque Deus sabia que era aquilo que Balaão queria, que o coração dele já estava inclinado para aquilo, e que mesmo se ele ficasse, aquilo para o coração dele não ia fazer tanta diferença, porque no coração dele já tinha feito. E tem uma parte muito boa também de todo esse trecho, é que Deus, ele vira para Balaão na segunda vez que ele pergunta, na primeira vez, e ele fala: Balaão, quem são esses homens que estão aí na sua sala, que estão aí na sua casa, que você deixou eles dormirem aí na sua casa? Quem são eles? E eu acho, Deus é incrível, porque não é a primeira vez que ele faz isso. Deus, obviamente, sabia quem eram aqueles homens, Deus sabia. Mas às vezes ele faz perguntas para fazer a gente pensar. E ele fez isso com Balaão. Assim como ele fez com Elias quando ele estava se escondendo. Ele falou: Elias, o que você está fazendo aí nessa caverna? Quando ele pergunta para Adão e Eva: onde vocês estão? Onde vocês estão se escondendo? Não é porque Deus não sabia. É porque Deus queria fazer Balaão pensar. Balaão, pensa. Quem são esses homens que você deixou passar a noite aí na sua casa? O que você está fazendo? Você sabe que esse não é o caminho que eu quero para você. E mesmo com toda essa contradição, aparente contradição, que a Bíblia não se contradiz, muito menos Deus, a gente vê que Deus, ele tinha um objetivo. E no desenrolar da história, a gente vê que Balaão não consegue amaldiçoar o povo de Israel. Vamos só dar uma lida bem rápida. Não vamos dar uma lida bem rápida. Mas o que acontece? Balaão, eu vou só resumir a história, porque eu não anotei os versos direito, então é melhor resumir a história. Está em Números 23, esse relato, 23 e uma parte do 24. O que acontece? Balaão, ele segue para amaldiçoar o povo de Israel. E eles tentam por 3 vezes. E o que Balaão faz? Antes de todas as vezes que ele vai tentar, né? Amaldiçoar o povo de Israel, ele faz sacrifícios a Deus. E, gente, eu achei isso muito irônico, porque ele, junto com um rei pagão, estava ali fazendo um sacrifício, muitos sacrifícios, tentando enganar a Deus. O que ele queria? A verdade é que Balaão, ele estava tão cego com os próprios desejos, ele estava tão cego com tudo aquilo, que ele não estava enxergando que o que ele estava fazendo não ia adiantar nada. Porque Deus não é um Deus que a gente pode enganar. Deus, ele estava querendo passar a perna em Deus, querendo uma permissão, ou que Deus falasse algo com que deixasse a consciência dele tranquila, ou algo do tipo. E eu fiquei pensando em quantas vezes a gente faz isso. Principalmente naquela parte em que Balaão pede 2 vezes algo que ele já sabia a resposta clara de Deus. Quantas vezes a gente não tenta achar brechas em alguns lugares para tentar fazer algo que a gente quer, mas a gente sabe que está errado. A gente pega uns versinhos da Bíblia e a gente pensa, por exemplo, eu quero muito fazer alguma coisa, sei lá, vestir algo, comer algo, usar algo. E aí eu vejo o verso, não está claro, não está tão claro assim, então eu posso fazer isso. A gente fica tentando encontrar brechas, buraquinhos, para tentar enganar Deus, para nossa consciência ficar tranquila, mesmo fazendo as coisas que nós sabemos que Deus não permite. Mas a verdade de tudo isso, e a conclusão que eu cheguei, foi que Deus, ele encheu muito
Balão, ele ficou muito em cima de Balão. Com todas as vezes, ele tenta fazer Balão pensar no que ele está fazendo. Parece que ele está sendo contraditório, parece que Balão não está fazendo nada de errado. Até porque Deus falou, vai, e ele foi. Mas a verdade é que Deus estava tentando alcançar o coração de Balão. A gente sabe no resultado que Balão, ele não conseguiu amaldiçoar o povo. Nenhuma vez. O povo foi abençoado três vezes. Então Deus, ele já tinha uma solução para aquele problema. Já tinha uma solução. Obviamente, Deus não deixaria que Balão amaldiçoasse o povo, ele não podia deixar. Mas aquele problema ele resolveu, mesmo com Balão indo. E daí eu te pergunto, por que então Deus atrapalha a viagem de Balão? Por que Deus vai e responde Balão e faz perguntinhas? Por quê? Se ele já tinha uma solução para aquele problema, se aquilo não era um problema para Deus. Porque, no fim das contas, o Espírito Santo fala por Balão. E Balão não consegue falar nada daquilo que ele queria. Então, por que Deus interferiu tantas vezes na caminhada de Balão? Por quê? A verdade é que Deus estava querendo salvar Balão. Deus, ele não queria que Balão se perdesse. Não queria. Ele não queria que o povo fosse amaldiçoado. Mas ele também não queria que aquele que um dia foi o servo dele, não queria que ele se perdesse. Ele estava tentando avisar Balão. Balão, você está indo pelo caminho errado. Presta atenção. O anjo fala, você está indo por um caminho que não é o que eu quero. E aí Balão responde o quê? Tá bom, então eu volto. E o que o anjo fala? Não, vai. Ele não se referia necessariamente ao caminho que ele estava seguindo, à estrada que ele estava seguindo. Ele se referia aos pensamentos de Balão, ao coração de Balão. E eu fico pensando, quantas vezes eu vi Balão de uma maneira tão horrível? Se Balão estivesse, não sei, na minha classe da escola sabatina, por exemplo, se Balão estivesse sentado em algum banco, eu provavelmente desistiria de Balão. E a gente viu isso na peça do J.A. de ontem, que às vezes a gente olha para as pessoas e a gente pensa, não, essa pessoa é muito ruim, essa pessoa é muito gananciosa, essa pessoa não tem jeito. E a gente pensa, não posso fazer nada por essa pessoa. Porque tudo que eu fizer vai ser perda de tempo, perda de dinheiro, e vai ser perda de energia. Deus, ele olhou para Balão. Um homem que a gente olha como quem não vale nada. E realmente. Mas Deus, ele olha para Balão como alguém que precisava ser salvo. Alguém que precisava da intervenção dele. Alguém que precisava ouvir o que ele tinha a dizer. E por isso Deus não desistiu de Balão. Ele faz uma jumenta falar para tentar salvar o coração de Balão. E eu fico imaginando no que ele faz por mim e por você hoje, para tentar salvar o nosso coração. As jumentas não costumam falar hoje, mas Deus, ele usa formas extraordinárias para tentar falar com a gente, para tentar alcançar o nosso coração. O problema é que às vezes a gente escolhe errado. Sabe, eu acho a história de Balão incrível, porque Deus, ele não impede Balão de seguir o caminho que ele queria seguir. Ele impede a maldição, porque ele não poderia permitir aquilo. Mas ele não impede Balão. Balão faz uma escolha. E Balão segue aquela escolha até o fim. Deus não impede. Porque mesmo Deus querendo tanto, 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 que Balão ficasse perto dele, que Balão fizesse a vontade de Deus, porque ele sabia que essa era a melhor vontade, ele não podia obrigar. E esse é o amor de Deus, esse é o amor que Deus tem por nós. Ele insiste, 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 mas é a gente que escolhe. É a gente que vai escolher a quem servir, o que fazer, como fazer, quando fazer. Mas ele não deixa que as coisas fiquem meio nubladas, não deixa que as coisas fiquem meio mais ou menos, ou que dê para entender algo, mas também outra coisa. Não. Ele deixa as coisas bem claras, muito claras. E tudo aquilo ficou muito claro para Balão, sabe? O fim da história de Balão não é legal. O fim da história de Balão é bem triste. Ele acaba saindo do caminho completamente, fazendo coisas que Deus desaprovou completamente. Mas a gente hoje pode escolher ter um final feliz para essa história. Porque é o mesmo Deus que não queria desistir do coração de Balão, é o mesmo Deus que não quer desistir do nosso coração. Então, a gente pode escolher hoje
ter um final feliz para essa história. Não um final triste que teve a história de Balaão. E tem um trecho que eu queria ler, que é assim: Jesus é o melhor zelador do coração. Ele varre e retira o pó, a sujeira trazida pelos nossos pecados. Ele não desiste de encontrar você. Independentemente dos defeitos de caráter que você tiver, Cristo deseja purificar e santificar a sua vida. Deixe a luz de Deus iluminar o seu caminho, e você terá a lucidez necessária para tomar decisões e estabelecer prioridades. Sabe, Deus, Ele é especialista em cuidar do nosso coração. Ele é especialista em não desistir de nós, porque Ele é o nosso Pai. Então, Ele nunca vai desistir de nós. Só que a gente precisa escolher. E Ele vai respeitar a nossa escolha, porque Ele nos ama acima de tudo. Então, hoje, escolha servir a Deus, escolha estar no caminho de Deus, escolha ouvir o que Deus tem para dizer. Amém.